hoje, por que a gente vai ter uma conversa com ela e o que eu acho que é a lição mais importante do dia. Acho que a gente está discutindo muito pouco por quanto tempo a Covid deve se prorrogar por aqui e o que a gente deve ver daqui para frente com ela. O que eu quero dizer com isso? Eu falei muito por aqui, a gente está o tempo todo falando sobre a ideia de achatar a curva e diminuir o número de casos para ver um grupo menor de pessoas dando entrada em um hospital para todo mundo poder ser atendido e receber um bom cuidado, né, no atendimento de saúde. Só que achatar a curva, de certa forma, também é adiar o problema. Porque enquanto as pessoas não de voltar para a situação anterior, quando ela já não é mais possível, né? Então, para dar um exemplo, aqui o Brasil, né? A gente vai, sei lá, exporta carne, exporta soja. De repente, nem os países que compram isso vão estar comprando tanto agora, né? Eu vou estar fazendo isso. Ou como eu estava falando com um amigo outro dia, se alguém lá em Franca resolve retomar a fábrica, voltar a produzir calçados, né? Vamos voltar à situação normal. Vou trazer os funcionários de volta, não tomei medidas preventivas para garantir que está todo mundo distanciado, separado, trabalhando bem. Eu vou ter dois problemas, né? Um dos funcionários contraindo Covid e saindo da fábrica, porque eu não vou conseguir fazer ela funcionar com 20% das pessoas hospitalizadas ali dentro, sem contar quem está tendo que cuidar de parentes, cuidar dos filhos, cuidar de outras coisas. E mesmo se eu voltar à atividade e produzir os sapatos que eu produzia antes, para quem que eu vou exportar isso agora, né? Exatamente. Aliás, um exemplo, não são calçados, são suínos, mas exemplo que você dava, quer dizer, alguém que produz alguma coisa, algum bem de consumo em alguma parte do Brasil, se resolver voltar à produção como era antes, não vai ter para quem vender. E ainda por cima está pondo essas pessoas em risco. Então, é uma realidade, é como você disse, é uma realidade que não existe mais. A gente tem que tentar repensar isso e trabalhar com o que existe e o que vai existir daqui para frente. E aí vai no tema que você falava anteriormente. A gente pode ter que conviver aí com períodos de quarentenas intermitentes por necessidades de saúde que vão afetar a economia, trazendo o entrelaçamento dessas duas áreas. Quer dizer, pelo menos num futuro próximo, e um futuro próximo eu jogo tranquilamente para uns bons anos. Eu não estou falando bons anos de distanciamento social ou de quarentena ou de qualquer coisa assim. Eu quero dizer de um futuro pós-crise, né, desse futuro para onde a gente está saindo. Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal, né? A gente não vai voltar para janeiro de 2020, a gente vai voltar para um novo normal, né? Pelo menos num período curto, eu espero que seja curto, talvez ele seja um pouco mais longo dependendo de tratamento, leitos e vacinas. Vai ser um período de novo normal com distanciamento social, com a gente tendo que usar máscara o tempo todo, tomar cuidado onde encosta o tempo todo, tendo que repensar e remanejar como vai fazer com as escolas, se vão abrir, se vão fechar, por quanto tempo vão abrir, porque para crianças a convivência é essencial. Não, crianças não são uma faculdade que eu posso fazer EAD sem preço, sem comprometimento da educação delas, né? Mas mesmo depois disso, ainda tem esse novo normal de passar por uma crise, das pessoas terem perdido emprego, renda e essa série de outros problemas, né? Você tem como levantar um pouco mais desses problemas para a gente pensar o que pode ser esse novo normal depois? Pois é, então a gente vai passar por essa fase aguda, a gente vai entrar nessa outra fase aí, possivelmente intermitente, né, de quarentenas que vão e vêm. E nesse contexto, assim, a maneira como a gente entendia consumo, a maneira como a gente entendia produção, a maneira como a gente entendia investimento, tudo isso vai ser diferente, né? A própria recuperação da economia, das economias, não vai ser uma recuperação, digamos assim, nenhuma é típica, nada é muito típico em economia. Economia é uma ciência social, então não tem nada pré-determinado. Mas quando você trata assim de crises econômicas, crises financeiras e tal, que é a área onde eu sempre a área em que eu sempre trabalhei, que eu sempre pesquisei, o que a gente tem alguma noção dado que a crise é de natureza econômica ou de natureza financeira, você sabe quais são as medidas que você faz e dependendo de como o país entrou na crise, mais frágil, menos frágil e tal, você tem uma ideia de quanto tempo, alguma ideia razoável de como pode vir a ser a retomada. E geralmente a gente pensa assim, vai ser uma retomada lenta
ou vai ser uma retomada mais forte e tal, mas a gente está sempre pensando assim em termos mais lineares, né, ou mais monotônicos, digamos assim. Nesse caso, que não é uma crise, primeiro, de natureza econômica, a crise econômica vem da crise de saúde pública. E, portanto, ela tem um tipo de saída que não depende das medidas econômicas e sim de todas as outras variáveis que você falava anteriormente. A maneira como a economia vai se comportar na saída é completamente diferente de tudo que a gente já viu antes. Quer dizer, Então, inesperado. totalmente. E a gente pode pensar assim: se a gente tiver um cenário de quarentenas intermitentes, então você abre um pouco, você relaxa um pouco as medidas sanitárias, depois você volta com elas, se tiver recrudescimento da epidemia e assim por diante, a economia vai se comportar da mesma forma. Então, essas idas e vindas vão marcar o processo de retomada. Vai ser, como eu tenho dito, uma retomada em zigue-zague, entendeu? Você vai estar subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo todo o tempo. Vai ser uma retomada muito volátil. Essa volatilidade afeta muito a maneira como Ficar clara, discutir, ou alguma coisa que você acha que as pessoas ainda não se ligaram e não estão pensando disso para frente? eu acho que a gente tocou nos temas fundamentais. Eu acho que o que as pessoas precisam começar a mudar assim o eixo de pensamento e começar a tentar imaginar são exatamente esses temas, da forma como a gente falou deles. Se trata de uma invenção. A gente tem que ter a capacidade, com a base analítica que a gente tem, né, e com a base, enfim, com o conhecimento que a gente tem que ter a capacidade de inventar o que vai ser essa nova relação de trabalho, de produção, de consumo, de investimento, a nova economia que vai surgir necessariamente, já está surgindo, já está sendo construída agora, mas que pode ter maiores impulsos dependendo de políticas governamentais. A gente tem que virar o canal e pensar assim: esquece janeiro, janeiro já era, ficou para trás. A gente não tem mais como importar essas coisas. Algumas demandas com certeza vão ser altas por muito tempo, né? Equipamento de proteção. Acho que todo tipo de coisa que diminui contato vai ser necessário, né? Então, toda vez que eu tenho que pegar o elevador do meu prédio, que eu tenho que apertar o botão, eu fico pensando que eles já deviam ter trocado esse painel e vamos precisar de um painel que você não precisa encostar nas coisas. Toda vez que a gente sai na rua e eu vou fazer alguma coisa, todo lugar que tem que encostar alguma coisa tem que fazer. Essa porta devia ser automática, isso aqui devia funcionar assim. Quer dizer, demanda por esse tipo de equipamento e métodos que reduzem contato vai ter muito, né? Se o comércio hoje, se o seu restaurante ainda está relutando em vender pela internet, porque você prefere esperar reabrir depois o comércio ao invés de precisar vender por aplicativo agora, talvez você tenha que esperar muito mais tempo para reabrir o seu comércio e é bom você já pensar em entrar e colocar ele à venda também. Se a sua faculdade está dependendo do problema passar para voltar para as aulas e a sua faculdade está relutando em adotar o EAD, talvez ela seja pega de surpresa porque esse período pode se estender bastante, né? Quer dizer, é mais seguro a gente contar com isso hoje, ter atitudes, posturas e esse tipo de conversão para garantir que a gente vai poder chegar num período mais seguro do que ficar agora tentando mirar no de volta para janeiro que não vem, né? Exatamente. Não, o olhar para trás é um olhar que vai nos prejudicar imensamente, porque o olhar para trás é um olhar para um mundo que não existe mais. Ele tenta buscar alguma referência no passado para daí fazer uma inferência sobre o que pode vir à frente. A gente hoje não tem essa capacidade, nem como você dizia na área de saúde, como você colocou, menos, nem na área da economia. A gente não tem qualquer coisa no passado que sirva de corrimão para nós, assim, para dizer assim, então vai ser mais ou menos assim. Não, a gente vai inventar o que vai ser na realidade. A gente vai, ao longo do tempo, ver como é que as coisas vão ser feitas e o sistema vai se adaptar a uma realidade que é completamente distinta do que a gente já viu até hoje. E falando em inventar, da minha parte eu sei dizer algumas coisas. Eu sei que se a gente vai ter esse problema por um tempo, por pelo menos mais um ano ou dois, e eu acho importante a gente se preparar para isso, com certeza nesse tempo vamos precisar de testes
o que a gente mal fez até aqui no Brasil, mas ninguém cogita cenário nenhum de próximos passos sem eles. Essa semana a Angela Merkel estava se pronunciando sobre o que a Alemanha vai fazer